Olá, meninos! Tudo bem com vocês? Muito bem. Hoje a gente vai dar sequência aqui a um conteúdo muito interessante, que é o das orações subordinadas. E hoje eu vou responder uma pergunta que várias vezes vocês me fizeram, né? Professor, a gente está vendo aqui as orações subordinadas e todas elas, né? Inclusive as que caíram na avaliação, né? Todas elas são orações subordinadas substantivas, porque elas exercem o papel de substantivo, certo? Aliás, elas exercem um papel que geralmente é exercido por um substantivo, já que substantivo é uma classe de palavras, né, e não uma função sintática. Bom, e aí você sempre me pergunta, professor, existem outras orações subordinadas que não sejam substantivos? E a resposta é afirmativa. Sim, existem orações subordinadas que não são orações subordinadas substantivas, né? E a gente vai conhecer uma delas hoje através deste cartaz aqui, desta propaganda que eu encontrei aqui, que o nosso tema é propagandas, né? Então nós vamos ver algumas propagandas aqui, o gênero textual que nós estamos estudando são os gêneros relacionados às publicidades, e uma delas que eu encontrei é esta aqui, né? Coma para nutrir seu corpo, ignore os duvidosos e não saudáveis exemplos que são dados a você. Você vale muito mais do que imagina. Então é uma mensagem aí de academia, assim, pra você... Não é de academia, né? De nutrição, né? Para você ter uma vida saudável. Coma, ignore você. Você vê que essas letras estão em destaque, né? Assim, por que será isso, né? Coma, essas palavras, né? Coma, ignore você. Essas três estão em destaque. Depois, coma para nutrir seu corpo. Ignore os duvidosos e não saudáveis exemplos que são dados a você. Você vale muito mais do que imagina. Uma mensagem bastante interessante, né? De que você não deve seguir esses exemplos de alimentações não saudáveis e comer para ser saudável, comer para se sentir bem, para nutrir seu corpo. Mais do que para se sentir bem, comer para nutrir seu corpo, né? Comer é um ato para nutrição, não para prazer ou qualquer outra coisa. E uma foto de uma moça bem malhada, né, com um corpo bastante escultural, né, seguindo um padrão de beleza bem determinado. Bom, se você quiser comentar aí abaixo, né, nos comentários do vídeo, o que você achou da propaganda, se você gostou da mensagem que ela transmitiu ou não, e de como que ela transmitiu essa mensagem, seria muito interessante termos um debate aí no nos nossos comentários, né? Os pontos positivos e negativos da propaganda, ou se só positivos ou só negativos. O que você acha? Deixe seu comentário aí embaixo, eu acho que dá uma discussão legal, né? Pensando que pode ser também, talvez, quem sabe, um tema de redação para vocês, e refletir sobre esse assunto pode trazer boas notas no futuro, né? E boas compreensões da realidade. Mas nosso foco aqui é a análise sintática, então vamos lá, né? Eu queria chamar a atenção para uma das orações que está ali, ó. Coma para nutrir seu corpo, né? Ignore os duvidosos, não saudáveis exemplos que são dados a você. Você vale mais do que imagina. Então vamos pegar aquela segunda ali que eu gostei, ó. Ignore, né? Isso vale para a vida toda, né? Não vale só para questões relacionadas à alimentação, né? Ignore os duvidosos e não saudáveis exemplos que são dados a você. Não saudáveis pode ser em todos os sentidos, né? Psicológicos, emocionais, comportamentais, né? Então, quando você aprenda a distinguir exemplos bons de exemplos ruins, né? Ignore os exemplos ruins, né? Isso é um conselho que nós adultos sempre damos para vocês mais jovens. Esse é um bom exemplo, né? Costumamos não ser muito ouvidos e quem sabe nas vezes que você nos escutar, você perceberá que acabou se dando bem. Então, muito bem, mas na hora de falar sobre isso, eu queria falar sobre as orações que compõem esse texto. Então, ignore verbo, olha aí o checklist, né? Ignore verbo. Quem que vai ignorar? Você. Está escrito você ali, você, ignore você, né?
Não, então é um sujeito desinicial. Quem ignora, ignora alguma coisa. Então o que você vai ignorar? Os duvidosos e não saudáveis exemplos que são dados a você. Então isso aqui é o objeto direto, porque quem ignora, ignora alguma coisa. O que você vai ignorar? Os exemplos, né? Os exemplos. Então este é o núcleo desse objeto direto, né? Se este é o núcleo do objeto direto, saudáveis, não saudáveis no caso, né? Não saudáveis é seu adjunto adnominal, e os duvidosos exemplos. Os duvidosos exemplos também desculpa. Seria no caso aqui só duvidosos e, né? Duvidosos exemplos, né? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Certo? Os não saudáveis. Ok? Não saudáveis. Esse aqui é o núcleo desse adjunto adnominal. E isso aqui é um adjunto adverbial de negação. Não saudáveis exemplos. Lembrando que a gente tratou muito pouco disso, mas adjuntos adverbiais também podem aparecer se referindo a adjetivos, né? Ok? Exemplos que são dados a você. Bom, exemplos que são dados a você. Olha só, o que será esse que são dados a você, né? Exemplos que são dados a você. A gente poderia falar assim, né? Vamos apagar esse aqui e substituir isso aqui por outra coisa, né? Vamos colocar assim: ignore os duvidosos e não saudáveis exemplos ruins. Concorda? Ignore os duvidosos e não saudáveis exemplos bons, né? Ignore os não saudáveis e exemplos desqualificados. Ignore os duvidosos e não saudáveis exemplos, sei lá, né? Preconceituosos. Qualquer coisa que você colocar aqui, exemplos alguma coisa, você está qualificando a palavra exemplos, você está caracterizando a palavra exemplos. Ou seja, qualquer coisa que viesse aqui seria um adjetivo, certo? Como a gente colocou aí, preconceituoso, bom, ruim, né? Encorajadores, exemplos desencorajadores, exemplos encorajadores. Qualquer palavra que for colocada aí, trata-se de um adjetivo, né? Os exemplos que são dados a você, né? Os exemplos que são dados a você. Observe, então, que este pedacinho aqui, do qual nós estamos tratando, ó, esse pedacinho aqui, ele é geralmente, né, a palavra que vem aqui qualificando exemplos, é um adjetivo, certo? Esse trecho aqui, ó, ele tem o papel de onde ele tem a função clássica que é feita por um adjetivo, que é caracterizar alguma coisa. Exemplos bons, exemplos ruins, exemplos encorajadores, exemplos meus, exemplos seus, né? Ignore os meus exemplos, né? Papel adjetivo, certo? Bom, observe que, como sempre, nas últimas aulas, o que a gente encontrou aqui? Um verbo. Ó, são dados, né? Locução verbal. Bom, os exemplos são, ó, sujeito, os exemplos, aqui representado pelo que, né? Os exemplos são dados a você. Os exemplos são dados a você. Quem dá alguma coisa? Para alguém. Olha lá, um objeto indireto. Os exemplos são dados a você. Aliás, até nesse caso aqui, não, tá certo, né? Objeto indireto. E os exemplos seriam o sujeito paciente, né? Muito bem. Os exemplos são dados a você. Tem uma voz passiva, não tem um agente passivo ali, mas tudo bem, né? Beleza. Observe que isso é uma oração bonitona, tal qual conhecemos a oração. Por que é oração? Tem verbo, sempre que tem verbo tem oração, não tem erro. Bom, se isto é uma oração, então vamos chamar oração, né? Olha que interessante.
é uma oração que é um pedaço de outra, né? Olha aqui a oração grandona, que é a principal, oração principal, e uma parte desta oração principal, olha lá, né? Uma coisa que caracteriza o núcleo dessa oração principal, que é uma parte dela, foi uma oração também. Portanto, isso aqui é uma oração subordinada, certo? Lembra das orações subordinadas substantivas, alguma coisa? Bom, agora não é mais uma oração subordinada substantiva, porque está fazendo um papel que geralmente é feito por um adjetivo. Portanto, isso aqui recebe o nome de oração subordinada adjetiva. Trata-se de uma oração subordinada adjetiva, não mais uma oração subordinada substantiva, né? Olha só, vamos pegar outros exemplos, né, de orações subordinadas substantivas que a gente pode analisar, né? Você pode colocar lá na sua redação do Enem uma frase como essa aqui, por exemplo, né? As nações educadas, aliás, vamos direto por exemplo, as nações que mais investem em educação tem menos violência. As nações que mais investem em educação têm menos violência. Bom, cadê o verbo? Quem é que tem menos violência? Quem tem alguma coisa, certo? As nações que mais investem em educação. Cadê o núcleo do sujeito? São as nações que têm menos violência. Quais nações? As nações, adjunta de nominal, que mais investem em educação. São as nações que também fazem papel de adjunta de nominal, certo? Não. As nações, né, que mais investem em educação. Estou fazendo papel de adjunta de nominal ali, certo? Beleza. Agora, vamos pensar aqui que esse que mais investe em educação, olha, teve o seu próprio verbinho, verbo. Portanto, isso aqui tudo foi uma oração também. Esse adjunto de nominal aqui, ele é uma oração. Bom, a gente não poderia trocar as nações que mais investem em educação por, sei lá, as nações educadas, né? As nações comprometidas com a educação, comprometidas com a educação, comprometidas, educadas, tudo isso não são adjetivos? Bom, então as nações que mais investem em educação, elas estão fazendo esse trechinho aí, né, essa oração aqui, não está fazendo o papel típico de um adjetivo? Bom, então vamos chamá-la de oração subordinada. Substantiva? Não. Agora é uma oração subordinada adjetiva, porque ela cumpre o papel que é típico de um adjetivo. Qual que é o papel típico de adjetivo? Caracterizar um substantivo. Olha ela caracterizando o substantivo ali. Substantivo, nações. Pegaram a ideia da oração subordinada substantiva adjetiva? Bom, eu acredito que sim, porque não é nada muito complexo. E a gente adiciona um pontinho aí aos nossos conhecimentos de análise sintática, beleza? Como sempre, depois dessa videoaula, você tem que fazer uma atividadezinha e nos vemos nas aulas desta semana, ok? Um grande beijo para vocês e ficaria muito feliz se a propaganda que eu trouxe gerasse uma grande e interessante discussão aí nos comentários. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.